Olá a todos que estão nessa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos na segunda parte do projeto ao qual eu efetuo o relacionamento one-to-one utilizando o JPA. Para esse projeto estou utilizando a IDE Eclipse, o Eclipse 4.8.0, Java Enterprise Edition. A versão do JPA eu estou utilizando o Eclipse Link 252. O banco de dados é uma SQL. E o JDK eu estou utilizando 1.8. Na aula anterior, eu havia criado uma entidade carro, uma classe chamada carro, e anotei ela como uma entidade para o JPA. Defini que ela vai representar uma tabela, utilizando a @table, chamada carros, no meu banco de dados. Em qual banco de dados? O banco de dados ao qual eu chamei de JPA exemplo. Esse banco foi criado e ele está aqui, o banco JPA exemplo. Depois eu criei, para a continuidade do exemplo, uma classe chamada chip segurança. Essa classe chamada chip segurança ela vai representar uma outra entidade de nome chip segurança e uma tabela no banco de dados chamada chip segurança. Defini um atributo ID e um atributo número serial. Somente isso. Anotei como @id o atributo ID e a coluna eu quero que o nome fique como ID em letras minúsculas, então escrevi aqui, forcei o @colon. A mesma coisa, eu coloquei o @colon para número serial, que é o nome do atributo que eu coloquei do campo número serial. Fiz a implementação do serializable, gerei getters and setters, gerei hashcode equals e gerei toString. Agora vou fazer a adição do generator serial version ID. Então ele gerou, salvei. Para exemplificar o relacionamento one-to-one, eu vou gerar um campo, um atributo lá na classe carro, que é do tipo chip segurança. E vou dizer que a minha classe carro vai ter um campo chamado número serial, que é do tipo chip segurança, e lá é que eu vou fazer a anotação one-to-one, dizendo que o lado forte do relacionamento é a classe carro, é a qual receberá a chave estrangeira, que é a chave primária de chip segurança, e será a chave estrangeira lá na classe carro, na entidade carro. Então aqui está, eu tenho um atributo chamado número serial, que ele vai criar um campo na minha tabela carro chamado número serial, do tipo chip segurança, eu estou anotando como one-to-one. Naturalmente eu não tenho aqui esse campo criado com getters e setters, então eu vou fazer a inserção, botão direito, source, generate getters and setters, vou marcar aqui o número serial e vou dar um generate. Ele criou, eu vou gerar novamente o hashcode, o equals e o toString. Source, generate hashcode and equals, já vem marcado, clique em generate e vou gerar o toString. Source, generate toString, ele já adicionou o campo número serial. Perceba que eu acrescentei um campo número serial, um atributo número serial na classe, ao qual ele vai criar um campo no banco de dados na tabela carros chamado número serial, e está anotado como @one-to-one na classe carro. Então a chave ficará na classe carro. Vou mostrar aqui no banco de dados, eu não tenho o campo número serial criado. A cada vez que eu executo uma classe no projeto, uma classe que tem static void main, eu coloquei a propriedade DDL generation para que ele possa dropar todas as tabelas e criar as tabelas novamente.
Então eu vou executar aqui a minha classe exemplo carro, que é a classe onde eu faço a persistência de um objeto na tabela carro. Naturalmente, se eu estou criando um relacionamento entre duas tabelas, e estou dizendo que na tabela carro, na minha classe carro, eu vou ter que ter um objeto do tipo chip segurança, eu vou precisar, na hora de persistir, de um objeto do tipo chip segurança. Vou chamar de chip igual a new chip segurança. E vou preencher também, naturalmente preciso fazer o import. Ele não reconhece aqui a classe chip segurança ainda. Então fiz o import, agora eu vou setar esse objeto, né? Chip.set. O ID não vou precisar, que ele é auto-incremento. Vou preencher só o set serial number. Coloquei como string, eu vou colocar como 9997876. E vou fazer a persistência, m.persist e o objeto que eu quero que ele persista, e nesse caso é um objeto do tipo chip segurança, ele vai persistir na entidade chip segurança. Com esse objeto persistido, agora eu consigo vir aqui e setar esse objeto, que já tem um ID, depois de ele ser persistido, um ID cadastrado, setar esse objeto na classe carro. Então, carro.set número serial, verifique que número serial é do tipo chip segurança. Então, tem que passar no objeto que é do tipo chip segurança, e esse objeto é o objeto chamado chip, definido aqui em cima. Feito isso, vou salvar. Verifique que aqui na exibição dos dados não tem o campo número serial, que faz referência a um ID da classe chip segurança, da tabela chip segurança. Vou executar a classe de exemplo chamada exemplo carro, botão direito, run as Java application. Ele está me dando um errinho, vamos verificar qual é o erro. A target entity in the relational chip, o atributo número serial. Ele não reconhece como uma entidade, naturalmente eu esqueci novamente aqui de colocar no persistente XML, então eu preciso explicitar a tabela, a classe chip segurança. Salvei. Vou executar novamente na minha classe de exemplo. Agora sim, o ID não pode ser nulo. Opa, vamos consertar então esse pequeno erro. O meu ID, como que eu fiz a anotação do ID, verifique o erro está aqui, eu preciso definir a forma de geração do ID. Vamos arrumar isso então. Generated value, eu quero que seja a estratégia identity, que ele gera um auto-incremento também. Então agora vamos salvar e vamos executar. Run as Java application. Vamos ver o log. Agora sim, correto, ele conseguiu inserir. Verifique que ele dropa as tabelas do banco de dados e recria as tabelas no banco de dados. Faz os comandos de alteração para inserção da constraint. Verifique aqui o comando que ele efetua para adicionar a constraint número serial ID, referenciando a chip segurança no campo ID. E aqui ele faz a inserção dos valores na tabela chip segurança e depois a inserção aqui na tabela carros, onde agora tem nome e número serial ID, que é a chave estrangeira representando um ID de chip segurança.
Vamos verificar no banco de dados a modificação que ocorreu. Aqui ainda está com a visão anterior, né, onde não tinha sido criado. Eu vou atualizar aqui. Verifique agora então que nós temos o campo número serial ID. Ele colocou o campo em letras maiúsculas, então eu vou ajustar, corrigir isso. Eu vou lá na tabela carros, que é representado pela classe carro, e verifique que eu só coloquei o arroba one-to-one. Eu vou fazer aqui um arroba column e vou colocar name igual a número serial. Vou salvar, vou executar de novo aquela classe de exemplo chamada exemplo carro. Ele vai apagar e recriar tudo novamente, mas vai deixar o campo com o nome em letras minúsculas como eu espero. Java Application. Opa, eu preciso definir aqui um join column. Só um instante. Carro. Então aqui não é arroba, é join column. Dizendo para ele que o nome da minha coluna na tabela carros número serial é uma join column, é a qual representará a chave estrangeira. Ok. Exemplo, vamos executar. Run as Java Application. Agora sim, tudo ok. Então, só para recapitular, eu tenho uma classe chamada chip segurança, que representa uma tabela chamada chip segurança. Tem uma classe carro, que representa uma tabela chamada carros. Eu quero fazer um relacionamento one-to-one, um para um, onde um número de chip de segurança estará associado a um único carro na tabela carro. No relacionamento one-to-one, eu não vou poder repetir o ID do chip de segurança para um outro carro. O relacionamento é um para um. Depois eu criei um campo na tabela carro chamado número serial, que é do tipo chip segurança. Ele foi anotado como arroba one-to-one, um para um, entre carro e chip segurança, um relacionamento entre essas duas classes que representam duas tabelas no banco de dados. E depois eu tive que colocar aqui a anotação arroba join column, indicando que este campo é a chave estrangeira que representa o ID da chave segurança da ID da chip segurança na classe carro. Feito isso, executei e lá no banco de dados eu tinha colocado um column, porque eu queria que o número serial ficasse em letras minúsculas e ficasse só a palavra número serial e não que ele gerasse número serial ID, que foi o nome que ele deu para o campo e a constante. Então eu vou atualizar aqui JPA exemplo no meu banco de dados. Eu utilizo o dbeaver como cliente de banco de dados. Vou atualizar, verifique. Então agora eu tenho na tabela carros o ID, o nome e o número serial. Aqui está a inserção. O dbeaver permite que eu vá acessando as tabelas de relacionamento. Então verifique aqui no campo número serial. Se eu clicar nesse botãozinho que fica bem no canto, ele vai abrir a tabela chip segurança. Aqui está a tabela que ele está visualizando. E aqui tem a linha inserida, que foi o valor que eu passei para o objeto. E o ID foi auto-incremento. Vou voltar aqui. Então, estou na tabela carros novamente. Então, aqui nós temos um relacionamento one-to-one. Como que eu recupero essa informação lá na minha classe exemplo carro? Como que nós vamos recuperar essas informações do banco de dados utilizando o JPA? A princípio, eu só fiz agora a inserção e acrescentei o relacionamento one-to-one entre as duas tabelas.
Na próxima aula apresentarei o relacionamento one-to-one bidirecional e como nós vamos fazer um simples select para visualizar, recuperando informação do banco de dados via JPA. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima videoaula sobre o relacionamento one-to-one em JPA.